Combate ao tráfico internacional de drogas. Operação deflagrada pela Polícia Civil cumpre mandados em 4 estados do país e até no exterior. Ação do GAECO. Terceira fase da Operação Sodalitas Finis prende 36 pessoas em cidades do oeste catarinense. Número de médicos dobra em Santa Catarina em 13 anos, mas desequilíbrio na distribuição dos profissionais continua. Capital catarinense tem até 4 vezes mais médicos para cada 1.000 habitantes na comparação com as cidades do interior. A vacinação contra a gripe em Santa Catarina. Cidades da Grande Florianópolis iniciam a vacinação da primeira dose da vacina contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Série A do Campeonato Brasileiro. Elenco e comissão técnica do Criciúma estão na expectativa pela estreia na competição. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com a Operação Esquadrone, deflagrada pela Polícia Civil, que cumpriu mandados em 4 estados do país e também no exterior. Um dos principais envolvidos é um traficante de drogas português. Confira agora na reportagem de Thaisa Kizel. A operação desta quarta-feira envolveu quase 200 policiais e desarticulou as maiores e mais bem capitalizadas facções que agiam em conjunto. A investigação começou há mais de um ano e identificou a atuação de grupos criminosos com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A Polícia Civil cumpriu 31 mandados de prisão, 43 de busca e 26 bloqueios de contas bancárias em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo e também na Europa. Uma operação qualificada da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, né? Não se atendo tão somente às condutas de tráfico e associação, mas também à lavagem de capitais. É importantíssimo, né, a descapitalização desses indivíduos que insistem em vir a Santa Catarina buscar lavar dinheiro aqui. Um dos alvos da polícia é apontado por ser responsável pela conexão entre os dois grupos que movimentaram só nos últimos 15 dias mais de 5 milhões de reais com a venda de drogas. Alguns dos investigados que já estavam presos usavam o dinheiro do crime para conseguir regalias dentro da cadeia. Nós sabemos que essas lideranças que já se encontram presas muitas vezes acabam determinando o cometimento de delitos fora, né, fora das grades, e a gente sabe que os dinheiros que eles obtêm, os lucros que eles obtêm diretamente com a venda de droga, do tráfico de drogas, eles acabam obtendo regalias, até mesmo em cantinas de sistema penitenciário, não só no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina. Um português naturalizado brasileiro e investigado por tráfico usava as redes sociais para comercializar drogas, esbanjando luxo. Ele cumpre pena na Europa. Os investigados respondem por tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, comércio irregular de munições, entre outros delitos. Outra ação da Polícia Civil desarticulou uma família de empresários que se envolveu em uma fraude à licitação com prejuízo de mais de 5 milhões de reais para os cofres públicos estaduais. A Operação Família Primum cumpriu 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Joinville, Barra Velha e Itapoá. As investigações apontam irregularidades em um pregão eletrônico da Secretaria Estadual de Educação de 2021, destinado à aquisição de 40 mil notebooks. O certame foi dividido em 2 lotes. No primeiro lote de 30 mil equipamentos, o valor unitário era de R$ 4.091. No segundo lote de 10 mil notebooks, reservado a micro e pequenas empresas e também empresas de pequeno porte, o valor unitário foi de R$ 4.600. A diferença entre as cotas causou prejuízo de 5 milhões de reais. A vencedora da licitação foi criada por um jovem de 18 anos em maio de 2021, após o início da licitação. De acordo com a polícia, os membros da família investigada se associaram para fraudar a concorrência. Foram apreendidos 3 carros de luxo, documentos e equipamentos eletrônicos que vão passar por perícia. O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje a terceira fase da Operação Sodalitas Finis, que combate uma organização criminosa que atua no oeste do estado. 36 pessoas foram presas só nesta fase da ação.
Os agentes do GAECO cumpriram 36 mandados de prisão preventiva e 37 de busca e apreensão expedidos pela Justiça da Comarca de Chapecó, nas cidades de Chapecó, Xaxim, Xanxerê, Videira, Cunhaporã, Ponte Serrada, Concórdia e Pinhalzinho. A terceira fase da operação segue na meta de desarticular uma organização criminosa que atua em Chapecó e em cidades da região oeste, com envolvimento em crimes como tráfico de drogas, homicídios e roubos. Nas 3 fases da operação, o GAECO já prendeu 123 suspeitos de integrarem este grupo criminoso. Além das prisões, as 3 fases já resultaram na apreensão de armas de fogo, munições, R$600 mil em dinheiro, além de uma grande quantidade de drogas, que inclui cocaína, maconha e crack. E hoje também teve operação da Polícia Federal. A ação, batizada de Desprotegidos, combateu crimes contra o sistema financeiro nacional, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa, todos relacionados à atuação ilegal em seguros de veículos. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara da Justiça Federal de Florianópolis em endereços residenciais e profissionais dos investigados, 8 em Tubarão, 1 em Blumenau e 1 em Porto Belo. A Justiça também bloqueou R$9,5 milhões em bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema. As investigações começaram em 2023, a partir de um relatório da Receita Federal. A investigação apontou que a empresa alvo da operação não tinha autorização da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, para vender apólices de seguro e explorava a atividade de forma ilegal sob a denominação de Associação de Proteção Veicular. Os investigados podem ser condenados a até 33 anos de reclusão. As polícias rodoviária federal e militar apreenderam na noite desta terça-feira em Itajaí, litoral norte do estado, 11 quilos de cocaína e 17 quilos de crack. Também foram apreendidos R$86 mil em dinheiro. Após trocarem informações, os agentes localizaram um carro suspeito de transportar drogas no quilômetro 118 da BR-101, sentido sul. O dinheiro estava escondido em um compartimento oculto no painel do veículo. Após a detenção, o motorista levou os policiais até uma casa no bairro Espinheiros, local no qual foram encontrados a cocaína e o crack. Este homem preso de 29 anos de idade confessou que trouxe as drogas do Paraná para distribuir no litoral norte. Ele e um comparsa de 24 anos foram levados para a delegacia e vão responder por tráfico de drogas. E a Polícia Civil localizou hoje o corpo de um homem em Ingleses, norte da ilha. Foi na manhã desta quarta-feira em uma área de mata da localidade conhecida como Favela da Lajotinha. De acordo com a Delegacia de Homicídios da capital que coordenou a operação, o corpo foi encontrado enterrado em avançada decomposição. Não foi possível fazer a identificação no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Geral de Perícias. Existe a suspeita de que seja de um jovem de 21 anos de idade desaparecido desde o dia 13 de janeiro. Se isso se confirmar, o crime vai ter ligação com o tráfico de drogas no norte da ilha e também com uma organização criminosa. O ex-vereador de Joinville, Mauricinho Soares, foi solto por uma determinação do Superior Tribunal de Justiça. O ex-parlamentar estava preso por envolvimento em um escândalo de corrupção no Detran da cidade. William Tenório. A prisão de Mauricinho Soares ocorreu no dia 8 de dezembro do ano passado. Ele foi alvo da Operação Profusão do GAECO, que investigava um esquema criminoso que retirava a suspensão de carteiras de habilitação de condutores no Detran de Santa Catarina. Na decisão do STJ, Mauricinho precisa cumprir algumas restrições. Ele está proibido de acessar qualquer dependência do órgão estadual de trânsito, não pode acessar qualquer sistema informatizado do Detran diretamente ou através de login e senha de terceiros, além de estar impedido de entrar em contato presencial, à distância ou por qualquer meio de comunicação com os outros réus ou investigados. Vale ressaltar que a Câmara de Vereadores de Joinville decidiu em 11 de março deste ano pela cassação do mandato de vereador de Mauricinho Soares. De Joinville, William Tenório. E daqui a pouco você confere as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Entre os destaques está a negativa da Justiça em autorizar a exumação do corpo de Gal Costa. O Eduardo Oineg chega agora com este e outros assuntos. Olá, Oineg. Salve, salve! No Jornal da Band, que começa daqui a pouco, a comissão da Câmara dos Deputados, em Brasília, aprovou o parecer
para manter a prisão do deputado suspeito de mandar matar a vereadora Marielle. Agora o plenário é que vai decidir o que acontece com ele, se continua preso ou não. E olha só o que descobriram. O monomotor carregado de cocaína que a Força Aérea interceptou é clonado. A matrícula era de um avião legalizado. A Justiça nega o pedido de exumação de Gal Costa, mas pede investigação das circunstâncias da morte dela. E a apresentadora Oprah Winfrey é a estrela de um evento promovido em parceria com o Grupo Bandeirantes. Daqui a pouco no Jornal da Band, 7h20, te espero lá. A seguir, sábado é dia D de vacinação contra a gripe em Santa Catarina. E veja também, número de médicos dobra no estado em um intervalo de 13 anos. Os detalhes em reportagem logo após o intervalo. Eu volto já já. De volta com o Band Cidade, o Conselho Federal de Medicina divulgou um levantamento que mostra como anda a distribuição de médicos pelo país. A Demografia Médica 2024 aponta para um aumento no número de profissionais aqui em Santa Catarina, mas também para uma concentração maior nos grandes centros urbanos. Nunca antes na história, o Brasil contou com tantos médicos como agora. Atualmente, são mais de 575 mil profissionais ativos em todo o país. Os números fazem parte da pesquisa Demografia Médica 2024, realizada pelo Conselho Federal de Medicina. O levantamento aponta que o número de médicos praticamente dobrou nos últimos 13 anos em Santa Catarina. Mas o relatório também trouxe à tona um problema antigo: a concentração de profissionais nas maiores cidades do estado. Em 2011, eram 11.790 médicos, enquanto atualmente Santa Catarina tem 24.754 profissionais. A capital conta com 5.823 médicos, média de 10,49 profissionais para cada 1.000 habitantes. No interior, são 18.931 profissionais, média de 2,59 médicos para cada 1.000 habitantes. É uma distribuição muito heterogênea, né? Mas que a gente enxerga isso como talvez uma baixa remuneração, uma falta de estrutura mais no interior para esses médicos trabalharem. Talvez os médicos, principalmente os mais jovens, sintam-se mais seguros em ficar fixos na capital ou em cidades um pouco maiores, né? Como Joinville e Blumenau. Então, nós do CRM precisamos garantir e ajudar na fiscalização das entidades públicas e privadas na qual esses médicos vão trabalhar. Então, a gente precisa garantir para eles uma boa infraestrutura, né? Garantir uma boa remuneração para que eles consigam ir para o interior com segurança, dando segurança também para a população. E aí a gente aumenta esses médicos mais para dentro do estado. Uma solução para melhorar a distribuição dos médicos estaria na criação de um programa para levar os profissionais mais jovens e recém-formados para atendimento nas cidades do interior. Um plano de carreira do médico, onde ele começa a sua vida numa cidade do interior, mas ele sabe que com a progressão ele vai acabar na capital ou numa cidade maior, não precisa ser necessariamente capital. Em Santa Catarina, Joinville é uma cidade muito boa de se viver também, mas isso precisa ser definido. Não é, o médico não pode correr o risco, arriscar, vou para uma cidade pequena e depois eu me mudo para uma cidade grande. Não vai conseguir isso. Então, se o Estado tiver esse plano de carreira do médico, vai ficar muito mais fácil ele suprir a necessidade de médicos em cidades pequenas. Ainda na saúde, sábado é o dia D de vacina contra a gripe em todo o estado. A meta, até o fim da campanha, em maio, é vacinar 90% do público prioritário. Veja na reportagem. A dona Maria de Lourdes e o marido fazem parte do grupo de risco e garantiram a vez na unidade básica de saúde para serem vacinados contra a influenza, imunização que está no calendário do casal há anos. Isso, a gente faz isso todos os anos, né? É uma proteção mesmo para nós, para a família, né? É muito importante. Realmente, eu antes da gripe, todo ano eu tinha uma gripe com dor no peito, com tosse, eu andava de moto. Depois da primeira vacina que eu tomei, quando saiu a primeira vez, a gripe acabou em mim. A vacinação é destinada à população dos grupos prioritários e tem papel fundamental na prevenção de casos graves da gripe, hospitalizações e mortes pela doença. Segundo o Ministério da Saúde,
A campanha de vacinação contra a gripe, que começou o mês passado, foi antecipada por conta do aumento de casos de doenças respiratórias em todo o país. Só dos grupos prioritários, Santa Catarina tem mais de 3 milhões de pessoas. E a meta é imunizar 90% desta população até o dia 31 de maio. Nos primeiros 15 dias de campanha, o estado já vacinou 14% deste público. Saldo positivo, já que no ano passado, 53% do público foi vacinado. Número bem abaixo da meta. No estado de Santa Catarina, até a última semana, foram registrados 19 óbitos, principalmente na faixa etária de 60 anos e mais. Mais uma vez, reforça-se aí a importância da vacinação nesses grupos que são mais sensíveis, são mais vulneráveis ao agravamento da doença e que se intensifique as estratégias, considerando que, no momento, a cobertura ainda é baixa. Crianças de 6 meses a 6 anos de idade também fazem parte do grupo prioritário. As irmãzinhas Sofia e Laura, de 5 aninhos, já estavam na fila e mostraram que sabiam bem o que faziam por ali. Você está preparada? Sim. Muito preparada? Sim. Por isso que você veio toda arrumada assim? Sim. É na perna que vai ser o tique? É aonde? É na perna, no bumbum. E não é que as gêmeas não perderam a pose nem na hora da vacina. E assim como elas, muitas crianças ainda precisam ser vacinadas. É muito importante que a população venha se vacinar devido ao nosso inverno ser mais rigoroso aqui na região sul. Então, a gente diminuir a taxa de hospitalização. Então, a gente chama toda a população para estar vindo comparecer nas nossas unidades de saúde. A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que pode significar a volta da cobrança do chamado seguro DPVAT, de prevenção de acidentes. A proposta mantém a Caixa como gestora do fundo que paga as indenizações dos acidentes de trânsito. Desde 2021, o banco opera de forma emergencial o seguro obrigatório, após a dissolução dos consórcios de seguradoras privadas que faziam a gestão. Até novembro do ano passado, os recursos até então arrecadados foram suficientes para pagar os pedidos. O projeto retoma o pagamento de despesas médicas de vítimas de acidentes de trânsito e direciona entre 35% e 40% do valor arrecadado para estados e municípios onde houver serviço municipal ou metropolitano de transporte coletivo. A nova regulamentação permite a volta da cobrança do DPVAT e o seguro passa a se chamar SPVAT, Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. Uma área de baixa pressão chamada cavado associada à circulação marítima provocada por uma massa de ar seco em alto mar. São os sistemas que vão influenciar o tempo em Santa Catarina nesta quinta-feira. O dia vai ter mais nuvens com chance, então, de chuva isolada em Santa Catarina. Isso ao longo do dia. No litoral, o céu vai ficar mais encoberto e a chuva deve ser um pouco mais persistente. A presença de nuvens, alta umidade e chuva faz com que as temperaturas fiquem amenas em Santa Catarina. Confira aqui comigo no telão do Band Cidade. Em Florianópolis, mínima de 20, máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 19 e 21. Em Blumenau, mínima de 19, máxima de 23 graus. Vamos virar a página para mais informações. Em Criciúma, sul do estado, mínima de 18, máxima de 21 graus. Em Lages, variação entre 15 e 16. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 20 graus. A seguir tem esporte e veja também. Conheça um dos pontos mais conhecidos, mais badalados de Rio do Sul, cidade do Alto Vale que vai completar daqui a 3 dias 93 anos de história. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. O prazo para a entrega do imposto de renda deste ano já está em andamento, termina no próximo dia 31 de maio, sem prorrogação. Mas já existem novidades para o imposto do ano que vem. É que o Senado aprovou a isenção do tributo para pessoas com renda de até 2 salários mínimos. A proposta de autoria do deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 2.259,20 por mês.
A nova faixa de isenção vai substituir a atual, de R$ 2.112. O projeto também reajusta os valores da parcela sujeita à alíquota zero de tributação dos demais patamares de renda, mas as faixas de cobrança do imposto acima da isenta permanecem idênticas, com exceção da de 7,5%. É muito necessário esse aumento, esse reajuste na faixa de isenção. É uma medida que reduz a arrecadação do governo, né, no sentido de reduzir a carga tributária. E como não há uma intenção do governo de redução da carga tributária no geral e nem de redução dos gastos públicos, a tendência é que qualquer política como essa tende a gerar um aumento da carga tributária em outro lugar. E, então a gente precisa entender exatamente como isso vai se dar. Mas a tendência é que uma eventual mudança não vai fazer nenhuma alteração para a declaração de imposto de renda desse ano. Existe uma série de normas tributárias que precisam ser levadas em consideração num aumento ou numa redução, nesse caso, né, um aumento da faixa de isenção com uma redução da carga tributária. Mas a tendência é que o efeito, se ele for muito antecipado, ele venha aí para a declaração de imposto de renda do ano que vem. Para a declaração desse ano, nada tende a se alterar. Faltam apenas 3 dias para a estreia do Criciúma na Série A do Campeonato Brasileiro. Após 10 anos, o time do sul do estado vai voltar a jogar na elite do futebol do país. A expectativa entre jogadores e comissão técnica é grande. 3 dias que parecem uma eternidade. Cara, a expectativa é muito, muito grande. A ansiedade também está muito grande de poder estrear com o Criciúma no Campeonato Brasileiro. O cara aí tá que tá para estrear na Série A do Campeonato Brasileiro pelo Tigre. Afinal de contas, ele também tá com moral, chegou em janeiro no clube e já levantou taça, fez até o gol do título. A estreia do Criciúma na Série A do Brasileiro será diante do Juventude no estádio Heriberto Wilson. E o Meritão garante que o time tá tinindo para encarar o time gaúcho. A missão é fazer um jogaço diante da torcida para garantir 3 pontos já na largada. É o que todos esperam no sul do estado. Sei que alguns jogos é difícil, às vezes a gente não joga bem e acaba vencendo, às vezes a gente joga bem e acaba perdendo, isso é o futebol. Sábado é logo ali, Criciúma e Juventude entram em campo às 6h30 da noite no estádio Heriberto Wilson. Enquanto esse dia não chega, que tal o torcedor carvoeiro saborear mais um pouquinho do bicampeonato estadual 2024? Na hora da decisão. O Alto Vale do Itajaí está em festa. No próximo dia 15 de abril, daqui a 5 dias e não 3, como eu falei anteriormente, a cidade de Rio do Sul completa 93 anos de história. Hoje, você vai conferir uma reportagem especial sobre um dos locais mais conhecidos da cidade. Trata-se do Calçadão Osni José Gonçalves. Para falar sobre o calçadão, é preciso voltar algumas décadas, numa época em que haviam poucos carros e as fotos ainda não tinham cores. Mesmo assim, o local já era bastante importante para o município. Onde próximo se iniciou o centro da cidade, né, onde circulava bastante pessoas, né, os meios de transporte da época, onde próximo, né, que era próximo ao rio, e aqui o calçadão se fazia a troca das mercadorias, passavam os tropeiros, né, e até mesmo a gente ainda tem uma construção desse período, né, da década de 1930, que hoje é a Farmácia Leandro. Então essa construção da época, e depois foi desenvolvendo com o comércio, né, com as indústrias, né, mas era um ponto bastante importante de circulação de pessoas e do nosso comércio. No calçadão, um prédio ainda chama a atenção, já que ajuda a contar um pouco da história. É esse da Farmácia Guembala, que foi construído na década de 50. Aqui no calçadão, a nossa empresa é a que está mais tempo nesse lugar, porque meu pai construiu esse prédio aqui da matriz da farmácia no ano de 1951, ou seja, há 73 anos atrás. O Marcos trabalha como garçom há quase 30 anos no calçadão de Rio do Sul e lembra da época que o local era um pouco diferente. Muitos shows foram feitos aqui, né, nesse calçadão, muitas pessoas aqui passaram. Eu me lembro, muitos anos atrás, aqui no Natal, aqui, você não conseguia atravessar isso aqui, tanta gente que dava. Até nos últimos natais aqui tem bastante movimento, que na década de 80
Me lembro de uma vez de um jogo do Flamengo que foi campeão aqui, o pessoal veio para a rua e passava de carro aqui no calçadão. O calçadão Osni José Gonçalves foi inaugurado em 1984 e, na época, se chamava Calçadão das Sete. O dia da inauguração foi marcado por uma grande festa e reuniu cerca de 8 mil pessoas. Esse calçadão é que as pessoas mais passam, né? Mais circulam. Quem vem para o centro não tem como não passar pelo calçadão. Até mesmo a gente vê que nos dias de movimento, sábado feliz aqui é bem movimentado. Então eu digo que o calçadão realmente tem uma história, né? E o aniversário de Rio do Sul tem uma vasta programação com uma série de eventos até o dia 15 de abril e depois também do dia 15 de abril, alusivos a essa data tão importante para a cidade. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br, o nosso portal. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.